Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 14 e no versículo de número 15. Está escrito assim: Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Aqui Paulo está aconselhando a comunidade cristã da cidade de Tessalônica sobre a importância de tratar as pessoas que estão na igreja e que estão enfrentando alguns problemas e dificuldades espirituais. A igreja, ela não é formada por pessoas perfeitas. Nosso alvo é buscar a perfeição e estar cada dia mais parecido com Cristo. Mas a verdade é que nós somos pessoas imperfeitas e que estamos sendo cada dia trabalhadas pelo Senhor. A própria palavra de Deus nos fala que Jesus declarou que ele não veio para buscar os sãos, mas ele veio para buscar os doentes e resgatar aqueles que haviam se perdido. E mesmo fazendo parte da comunidade cristã, já batizados, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador, cada um de nós continua sendo trabalhado por Deus diariamente até a volta de Cristo. Por isso Paulo, discernindo isso, ele ressaltou esse aspecto que era importante identificar dentro da igreja as mais diversas situações enfrentadas pela sua membresia, e também nos fornece aqui algumas orientações importantes que vamos compartilhar sobre como nós devemos então ajudar esses irmãos que estão passando por dificuldades espirituais. O texto nos fala sobre um princípio que para nós é muito especial também, que é da mutualidade cristã, que é o princípio do uns aos outros, ou seja, a responsabilidade de cuidar da membresia, ela não está restrita de cuidar dos irmãos, das pessoas que compõem a comunidade de fé, ainda que tenha uma responsabilidade maior sobre o ombro dos pastores e sobre o ombro dos diáconos e dos líderes, mas é uma responsabilidade também coletiva, pois nós somos uma família, e na família todos devem cuidar um dos outros, ainda que o pai e a mãe tenham na hierarquia uma responsabilidade maior, mas os irmãos devem cuidar uns dos outros para que todos possam ser devidamente cuidados. E essa é uma área muito carente em nosso meio, pois embora reconheçamos as necessidades espirituais, sempre percebemos que a nossa resposta à necessidade espiritual dos irmãos que nos cercam na nossa família de fé, ela é muito deficitária e ineficiente. Por muitas vezes, quando nós nos aproximamos do irmão para saber o que está acontecendo, muitas vezes já é tarde demais. Aquela pessoa já enfraqueceu, aquele fruto já se perdeu, aquela pessoa já não está mais conosco. E se talvez a nossa ajuda tivesse sido mais rápida, se a nossa atenção com a vida comunitária, com o estado espiritual dos nossos irmãos, fosse um estado de atenção maior, como Paulo quer aqui nos destacar, talvez muitos dos frutos que se perdem poderiam ter permanecido. Em outro momento, o apóstolo Paulo, ensinando ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, ele fala que, inclusive, há uma responsabilidade grande no cuidado e no trato com a vida espiritual da igreja por parte dos irmãos que são mais maduros na fé. Não necessariamente por aqueles que tenham mais idade cronológica, mas por aqueles que têm mais tempo de caminhada cristã. Eles têm um valor muito grande no sentido de ajudar justamente os recém-chegados e aqueles que ainda não alcançaram a plena maturidade na caminhada cristã, a saber se posicionar
diante de situações que o texto falou aqui, situações de fraqueza, situações de desânimo, situações de rebeldia e dificuldades que vão surgindo naturalmente na nossa caminhada cristã. Eu posso dizer aos irmãos que, mesmo sendo pastor, eu já me senti muitas vezes somente amparado da parte de Deus, mas muitas vezes precisei de alguém humano para dividir o fardo comigo e não achei. E quando Paulo disse a Tito isso, é interessante que ele fala numa perspectiva familiar. Ele disse que as mulheres idosas da igreja, elas deveriam ensinar as mulheres mais novas e recém-casadas a serem boas donas de casa, amarem seus filhos, seus maridos, a serem sérias no seu proceder, tementes a Deus. E eu peço ao Pai, em nome de Jesus, pela escritura aqui presente, que possa levantar entre os mais maduros aqui na fé, irmãos que sejam verdadeiras colunas na vida daqueles que ainda estão amadurecendo na fé e dos recém-chegados. Faz toda a diferença na vida de uma igreja quando os mais experientes na fé olham para os recém-chegados e olham com olhar de compaixão e de misericórdia, no sentido de socorrer e não no sentido de cruzar os braços, no sentido de olhar com indiferença ou com algum nível de rejeição ao comportamento imaturo que é possível que exista em nosso meio, não só dos novos convertidos, mas daqueles que às vezes não cresceram como deveriam crescer em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele ainda escrevendo em outro texto, na carta aos Romanos, ele diz que para que haja um verdadeiro acompanhamento dos membros da igreja, um tratar de forma espiritual, de forma a esses irmãos virem crescer e permanecer no caminho de Cristo, é preciso que aquele que está oferecendo ajuda, ele tenha acima de tudo um conhecimento substancial da palavra, mas que tenha também uma disposição muito grande em amar. Por isso ele escreveu em Romanos capítulo 15, no verso de número 14, ele disse: "E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros." Tem algumas recomendações que a palavra de Deus faz. Quando eu me apresento como alguém que vai ajudar os irmãos, eu preciso ter o amor e entender que a vontade de Deus é que todo convertido cresça em Cristo Jesus, que amadureça. E eu, ao me aproximar dele, eu tenho que ter essa paciência e essa disposição em querer investir tempo na vida desse amado irmão. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, muitas vezes abdicar daquele tempo que eu estaria usando para mim mesmo em uma ligação, muitas vezes em uma visita. É o verdadeiro amor, não somente por palavras, mas a bondade, ela expressa um amor profundo, uma disposição, não somente por palavras e pensamento, dizer eu sinto muito, mas e de fato estender aquilo que for necessário para ver aquele membro e aquele meu irmão em Cristo bem firmado, fortalecido no caminho do Senhor, devidamente restaurado. E Paulo, aqui nesse texto aos Tessalonicenses, ele vai nos dar alguns princípios de orientações aqui, como devemos tratar cada uma dessas situações. O primeiro grupo que o apóstolo fala é um grupo que está presente nas membresias das igrejas mais até do que gostaríamos. É o grupo dos insubmissos. Embora a Bíblia declare e nós reconheçamos no dia do nosso batismo a Jesus como nosso Salvador e Senhor, nem todo mundo que faz uma declaração fervorosa de submissão a Cristo como Senhor, o faz depois daquele momento. E se não faz a Cristo, que é o Senhor Todo-Poderoso, que vê, sabe, tem toda a autoridade em suas mãos, muito menos vai respeitar a autoridade pastoral, diaconal ou de qualquer departamento que seja. Então, o grupo dos insubmissos, Paulo disse que deve ser admoestado, porque a vontade de Deus
é que a família de Deus seja uma família ordeira. Quando a gente trata sobre o aspecto ordem e decência, muitas vezes nos referimos aos aspectos organizacionais. Mas dentro de uma família também, de um organismo vivo, que é uma família, e aqui no caso nossa família espiritual, é preciso que haja o respeito à hierarquia, é preciso que haja reciprocidade nas relações, é preciso que haja uma maneira de exercitar a liderança afetuosa e servil, mas é preciso também que os liderados também o recebam, a orientação dos seus líderes como vindo da parte de Deus e não como vindo da parte do homem. Paulo diz essa palavra porque certamente havia pessoas ali na igreja de Tessalônica se rebelando contra o ensino do apóstolo. E Paulo, lá na frente, aqui ainda aos Tessalonicenses, ele vai trazer uma palavra tão séria com relação ao grupo dos insubmissos, que ele vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo de número 6, ele deu uma ordem aos membros da igreja que se apartasse do irmão que andasse desordenadamente e não segundo a tradição que receberam. E ele vai dizer que o problema de você ter uma pessoa insubmissa dentro do rebanho, eu quero dizer assim que em algum nível, ou em algum momento, em algum assunto na igreja, é possível que haja divergência. Quando o texto está falando de insubmissão, ele não está falando de uma discordância sobre algum aspecto com o seu líder. Ele está falando sobre uma atitude persistente de constantemente ver tudo pelo lado negativo e contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus, assumindo uma posição que não me pertence. É como se eu estivesse querendo ser o cabeça, coordenar a minha própria vida e querendo também fazer com que as minhas vontades se sobreponham sobre Cristo, que é o cabeça da igreja, na vida comunitária da igreja. Então é um comportamento persistente de desfazer e desconstruir tudo que é proposto pela liderança da igreja, e não uma discordância eventual e circunstancial, tá? Mas há um perigo muito grande no grupo dos insubmissos à palavra de Deus, insubmisso à liderança, porque aí o grupo dos insubmissos, ele contagia muito mais rápido negativamente para quebrar a unidade da igreja, e isso é uma grande pedra de tropeço para os novos convertidos na fé. Então, em outro momento, Paulo inclusive disse à liderança da igreja que era preciso notar os que causavam esse tipo de divisão, de quebra de unidade, pois é preciso que haja uma koinonia muito grande para que a bênção do Senhor recaia sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa família chamada igreja. Então, ela deve ser o alvo da nossa atenção. Paulo também falou de um segundo grupo, o grupo dos desanimados. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer que é possível sim se desanimar. Às vezes uma situação familiar, às vezes uma situação de saúde, uma situação financeira. Quem lidera, muitas vezes, uma frustração de um avanço na obra, no ministério que gostaria de estar vivenciando, mas porventura não chegou o tempo de Deus e aquela situação ainda não aconteceu. Então podemos nos desanimar com algum aspecto da vida, seja com coisas naturais ou com coisas espirituais. Mas o que o texto do apóstolo Paulo está nos chamando a atenção é um desânimo que seja um estado permanente, um estado mórbido da alma, onde a pessoa esteja totalmente enfraquecida diante das provas da vida, onde a pessoa perde a alegria, o ânimo e o entusiasmo. Paulo disse a esse grupo que nós não devemos esquecê-los e abandoná-los por estarem desanimados por causa de alguma prova, de alguma dificuldade que enfrentaram na vida, alguma perseguição, mas nós devemos, ao invés de esquecê-los e abandoná-los, devemos consolá-los e devemos reanimá-los na caminhada com o Senhor. Observe que se no grupo dos insubmissos a ordem foi exortar, a ordem foi repreender, quando nós encontramos cristãos, irmãos de fé desanimados, a ordem é diferente. A ordem é
para se aproximar. A ordem é para falar a eles com ternura, para que eles venham se levantar. Quantos irmãos precisando receber uma visita, precisando receber uma ligação, precisando receber um abraço. Mas pastor Rafael, ele tem o Espírito Santo de Deus, ela tem o Espírito Santo de Deus, ele que bote o joelho no chão, porque o Espírito Santo é consolador, porque se ele está passando por isso, por desânimo, é porque não ora, é porque não jejua, é porque não busca a presença de Deus. Pode até ser que esteja fraquinho por alguma coisa desse tipo, mas o que o texto está ensinando, querido, é para a gente olhar com misericórdia por aqueles que estão desanimados, se colocar no lugar. Deus pode sim consolar aquela pessoa pelo Espírito Santo, aquele irmão que está desanimado. Mas Deus, para confirmar a importância dos irmãos andarem juntos em união, permite que eu seja usado pelo Espírito Santo em carne e osso, para ir lá oferecer meu ombro para o irmão chorar, para oferecer minhas mãos para ajudar a levar o irmão que é carente de algum instrumento para locomover ele para o culto, para ele ter a alegria de estar com a família de fé. Eu serei ali o Espírito Santo encarnado para aquele irmão que está sufocado, ou aquela irmã passando um drama conjugal, e ele não pode ou ela não pode conversar com outra pessoa no trabalho ou na vizinhança, porque vai virar fofoca e não vai entender, e essa pessoa precisa de alguém de confiança, que vai ouvir não somente com simpatia, mas com compaixão, que vai fazer algo prático, nem que seja para prestar simplesmente o ouvido para aquele irmão e aquela irmã que está sufocada no problema, desabafar com alguém de carne e osso, porque na oração ela já desabafou, ele já desabafou, mas ele precisa de um ser humano para olhar com ele e orar por ela com ternura, com amor e com a graça de Deus. Eu fico muito tocado com essas palavras. O nosso entendimento de família, irmãos, eu sei que é muito afetado e deturpado por causa do pecado e da desconstrução que acontece na família. Mas a gente tem que pregar na Escritura o que é que Deus espera, tanto da nossa família biológica, quanto o que Deus espera da nossa família espiritual. Que essa é a realidade, isso aqui não é utopia. A questão é colocar em prática o ensinamento da Escritura, irmãos. Porque Paulo e Tito eram homens sujeitos a falhas, a medos, a imperfeições, a desânimos, como eu e como vocês. E Tito também, o que? Pela mesma forma, eram só instrumentos, seres humanos, carentes da graça de Deus. Mas nós também somos carentes do consolo que vem através da vida dos nossos irmãos. Ele disse que também, querido, fala do terceiro grupo, era o grupo dos fracos, né? E ele disse que o grupo dos fracos, eles deveriam ser amparados. Havia sim pessoas fracas espiritualmente na igreja de Tessalônica, como há pessoas fracas espiritualmente na igreja de Filadélfia, em qualquer arraial evangélico. A palavra que Paulo usa aqui, ela denota uma pessoa que está doente, uma pessoa que está sem forças, uma pessoa que está fraco, seja ela moralmente, ou seja ela o que? Espiritualmente. A igreja de Tessalônica, ela passava muitos problemas, mas em um dos que o apóstolo Paulo mais descreveu na epístola sobre a fraqueza espiritual deles, da área da imoralidade sexual. Por quê? Porque a sociedade greco-romana, ela era muito permissiva e promíscua. Havia uma teologia errada, uma sociedade podre, mergulhada no pecado da imoralidade sexual, e havia também muitas ideias sendo pregadas nos arraiais evangélicos pelos grupos chamados gnósticos, que dizia que a matéria era má, que se a matéria é má, o corpo não serve para nada, então que o corpo faz, a alma perdoa, porque a matéria para nada serve, então tanto faz o que eu fizer com este corpo, o que importa é que eu sacie os meus desejos e apetites físicos sem nenhum constrangimento. Uma sociedade podre, ideias sendo difundidas de forma liberal, como a gente vê, um evangelho sem preço, sem renúncia, totalmente desqualificado e descabido. E havia também uma prostituição que era vinculada com a religião, pois havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas prostitutas sagradas.
e havia imoralidade em todos os cantos. E aí o que é que acontecia? A igreja estava ali, naquele lugar, naquela sociedade. Muitos haviam sido tirados desse contexto de uma sociedade podre, de uma religião falsa, de muita liberalidade, de muita promiscuidade. E agora, como é que o novo convertido vai se colocar nessa condição? Como é que uma família séria vai ser constituída dentro do evangelho, desde quando a sociedade greco-romana se difundia totalmente, que é a poligamia, e a maioria dos homens das lideranças religiosas e das lideranças políticas do Império Greco-Romano tinham ele e suas mulheres muito bacanal, muita promiscuidade. Como era você constituir uma família séria, segundo o padrão de Deus nesse lugar? Era muito difícil. E não é diferente na sociedade hoje. Nossos irmãos, sejam eles mais novos, adolescentes, os recém-convertidos, as famílias, estão totalmente expostas numa sociedade totalmente deteriorada. Não é fácil ser cristão fiel a Deus, nunca foi e não é na nossa geração. E nós precisamos ser um elo que fortalecimento dos irmãos que estão fraquejando, fazendo o quê? Animando eles, vez por outra orando, mas também sentando com esses irmãos e pegando um estudo bíblico sistemático da palavra, porque o que não falta é material de estudo da palavra, o que falta muitas vezes é o compromisso que a gente não quer assumir e a renúncia que não queremos ter para animar os fracos. É mais fácil eu simplesmente fazer uma reunião dita administrativa de checagem, como a empresa faz uma checagem e uma lista de contatos comerciais e de clientes em potencial, e eu simplesmente não estou aqui pregando o contrário para que ninguém distorça essa palavra da exortação na igreja e das disciplinas que são aplicadas. Eu não estou pregando contra a disciplina eclesiástica. O que eu estou falando é que muitas vezes somos rápidos ou tratamos a coisa de maneira muito reativa e não tratamos espiritualmente essas situações de fraqueza espiritual na igreja como deveríamos. Eu estou falando de uma negligência que Paulo disse que estava havendo na igreja de Tessalônica. O irmão está fraco, ele não sabe ler Bíblia, ele não sabe, ele precisa de alguém que o ajude a se alimentar espiritualmente, que precisa sentar com ele, pegar sobre o casamento. Meu irmão, um casal maduro chegar perto de outro casal de crente, recém-chegado da igreja ou a fé, sentar, explicar o que é o casamento segundo o padrão de Deus. Mas aí o que é que a gente faz? Eu sempre dou essa palavra aqui, porque a gente fica com a ideia do catolicismo entre clérigos e leigos. Aí a gente pega e joga para o clero. Vamos jogar para quem? Toma departamento de família. O novo convertido chega, precisa de um irmão maduro, um jovem com outro jovem para ajudar aquele jovem que vem do caminho torto, da porta larga, a se estreitar no caminho de Cristo. Toma discipulado um. O crente vem oriundo de outra igreja, muitas vezes afastado do caminho, cheio de carrapicho, precisando se readaptar e ser restaurado em muitos aspectos da sua vida do tempo que ficou fora. Aí chega na igreja, toma discipulado 2. O pessoa chega precisando de aconselhamento, de acompanhamento, toma pastor. E eu fico aonde? Onde é que está o que Paulo está dizendo? A mutualidade cristã. É minha responsabilidade cuidar do meu irmão de fé. Fica passando de telefone em telefone como se fosse operadora de call center e não resolve nada. Precisamos assumir nossa posição em Cristo, de que esses relacionamentos entre os cristãos sejam relacionamentos autênticos, baseados não apenas em socialização humana, em padrão humano de comportamento, mas baseado no que Cristo, o Senhor da igreja, espera da sua família, do seu corpo e dos seus filhos. A gente precisa assumir essa posição. Eu estou notando que o irmão está em falta, mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar para o presidente do corpo diaconal, para o presidente do corpo diaconal descobrir quem é o diácono da pasta, para o diácono da pasta ligar para o membro da igreja. Ligue você, irmão!
Assuma a sua posição na sua família de fé. Você não é um espectador, ou você é um filho que assume a sua posição na sua família de fé, ou você é um bastardo na casa de Deus. Você não nasceu de novo. Porque para ser filho, tem que nascer de novo. E de filho não é condição de autoridade, é condição de submissão. É preciso entender isso. E por fim, o apóstolo Paulo, ele vai falar a um grupo geral agora. Ele vai dizer que tem um grupo de todos que devem ser, é o versículo ainda 14, na parte C do versículo, quando ele diz assim, que nós devemos amparar os fracos e agora por fim, ter paciência para com todos. Esse todos inclui o quê? Todos os irmãos da igreja. Esse todos inclui que cada pessoa deve receber cuidado espiritual na família de Deus. Nós vamos observar, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, fulano de tal é uma pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus. E aí às vezes a gente para de investir e desiste daquela pessoa com rapidez. Mas às vezes é uma questão de tempo, porque alguns amadurecem mais rápido e outros demoram mais tempo para amadurecer. Mas eu preciso ter paciência para investir espiritualmente naquela pessoa, para aquela pessoa crescer em Cristo e amadurecer. Vocês se lembram do apóstolo Paulo, homem sério, formava a sua equipe de trabalho, vamos ganhar alma para Cristo, vamos expandir e plantar igreja. Está na viagem missionária com Barnabé. Aí João Marcos está acompanhando Paulo e Barnabé. Por algum motivo, em algum momento, João Marcos tem alguma atitude que Paulo, como líder, diz assim, olha, ele não é uma pessoa que eu confio para estar na nossa equipe de trabalho de plantação de igreja e de expansão missionária. Então eu entendo que é melhor deixar ele aí, Barnabé, e vamos seguir viagem. Barnabé discorda. Aí o que acontece? Paulo segue para um lado com Silas, vai pregar o evangelho, e Barnabé então vai para o outro com João Marcos para seguir. Mas lá na frente, passado um tempo, o que é que acontece? Paulo então diz assim em uma das suas cartas, olha, manda chamar João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Sabe qual foi a diferença aí? Mesmo Paulo tendo sido discipulado por Barnabé, que teve paciência com ele, em um determinado momento, mesmo sendo ele, Paulo, com todas as prerrogativas que vocês sabem, ele não teve paciência para investir na vida de João Marcos por mais tempo. Mas Barnabé, que tinha essa característica latente, continuou investindo na vida de João Marcos. Então Barnabé caminhou uma coisa que a gente precisa aprender com os nossos irmãos que estão em dificuldade espiritual: caminhar a segunda milha, porque cada um tem o seu tempo de caminhada cristã, mas a gente não pode deixar ninguém para trás. Não podemos deixar os frutos da nossa família se perder. A gente tem que lutar até o fim com todas as armas que o Senhor nos dá. Vocês conseguiram captar? Paulo então recomenda algumas virtudes no versículo 15, que é importante para nós que estamos aí buscando fortalecer os membros da igreja, os relacionamentos da igreja. Ele recomendou mais algumas coisas aqui. Ele disse que nós devemos evitar retribuir o quê? O outro mal por mal, mas pelo contrário, seguir o bem sempre entre vós e para com todos. Paulo, meus irmãos, ele recebeu em muitos momentos na sua caminhada, até na cidade de Tessalônica, ele recebeu muitas vezes, foi escorraçado, ele sofreu pressões, acusações, ataques, censuras, mas jamais ele deixou que todas essas coisas e essas perseguições interferissem na sua maneira de agir, ou nos seus sentimentos e nas suas motivações para se vingar ou usar sua posição de autoridade para machucar ou ferir quem quer que fosse na igreja do Senhor. Um comentarista bíblico, falando sobre esse assunto, ele falou algo que eu anotei aqui. Retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. E é nesse nível que nós precisamos chegar se quisermos ser instrumento de cura e de graça na vida das pessoas. E, por fim,
O apóstolo conclui esse ensinamento dizendo algo muito sério, que a gente não pode perder de vista. Por que toda essa atenção uns para com os outros e por causa da nossa vida? Por causa dessa frasezinha que ele disse no final aqui, ó, ele do versículo 15, ele disse que esse bem do cristão, ele deve ser feito com a família de fé, mas ele também deve se expandir para toda a comunidade do lado de fora. A beleza da igreja, ela pode ser evidenciada por meio da dispensação das coisas materiais, das coisas naturais. Mas a beleza segundo o padrão de Deus é uma beleza não apenas exterior, mas é interior. Que haja em nossa igreja gente cada vez mais comprometida em cuidar, para que possamos vivenciar aquilo que está escrito sobre a igreja de Atos dos Apóstolos. Que aquela família era tão unida, tão comprometida em cuidar de um com os outros, vivia em tanto estado de graça e de alegria, cada um cuidando não do que era seu, mas que era do outro, que isso contagiava e transbordava para a comunidade que vivia no entorno da igreja. Que Ele possa fazer isso em nosso meio e nos abençoar como família de Deus e restaurar tudo que precisa ser restaurado na nossa casa, na nossa família, não somente fisicamente, mas espiritualmente também para a glória de Deus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações e comunhão do Espírito Santo permaneça com você, irmão, com você, irmã, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: beijo no coração da amada igreja, Deus os abençoe.